às 9h15. Ok. Então, boa noite, né, a todos que estão nos assistindo. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer ao João pelo convite. A semana toda ele me colocou a par do que estava acontecendo. É um imenso prazer estar aqui, né, poder contribuir de alguma forma para que esse movimento criativo tome cada vez mais forma, corpo e alma dentro do nosso município. Né? Hoje a gente tem uma percepção do quanto é importante para o poder público e dentro da sociedade a existência das organizações sem fins lucrativos, né? As conhecidas como OSCs dentro do nosso município. São essas aparelhagens que conseguem chegar aonde o poder público ainda não consegue chegar, né? São esses instrumentos que estão lá no que a gente chama chão da fábrica, eles que estão vivendo as necessidades reais de cada comunidade. Então, a gente tem buscado se apropriar do trabalho dessas instituições e colaborar na medida do possível. Eu acho que é bacana, inferior a R$ 89. Então, a gente precisa realmente abraçar a causa, a gente precisa trazer as instituições para perto de nós e, mais do que nunca, usar a criatividade. Usar do empreendedorismo social para a gente dar protagonismo numa crise que é mundial. Além das instituições, a gente está para lançar ainda este ano de 2021 2 projetos pela prefeitura, né, com o apoio do Poder Executivo. Um deles, a princípio, vai levar o nome de Vila Felicidade, na qual o município, por meio da doação de lotes, né, que já é um trabalho que vem vindo desde o Jefinho, né, há muito tempo no município, a ideia é que se construa em terrenos da prefeitura casas para as pessoas, né, de baixa renda, no aspecto de vila mesmo, e que dentro dessas vilas sejam projetados espaços sociais de convivência. Nesses espaços, quem vai poder usar esses espaços? Os próprios moradores daquela vila, o agente de saúde, a assistência social, a Sociedade dos Amigos de Santa Rita. Então, é um espaço de convivência da comunidade, para a gente ir tirando também aquele ranço de que só a moradia resolve. Não é só a moradia que resolve. A gente precisa dar condições para que essas pessoas cresçam dentro da moradia com dignidade e protagonismo. O outro projeto que a gente tem intenção de já começar em julho agora é o Plantando Felicidade. Nós já iniciamos essa semana um levantamento com famílias do município que se encontram na situação de extrema pobreza. Como eu disse, aquelas que o número desse terreno e da projeção das estufas, né? E a gente vai dar esse pontapé para que essas famílias comecem a ter trabalho e renda, né? Então, é um trabalho bem bacana que já está sendo desenvolvido dentro da secretaria. A gente conta muito também com as instituições nesse tipo de projeto, né, que a gente encabeça, porque muitas vezes essas famílias estão dentro dessas instituições, são os meninos e meninas que são atendidos no Garotos da Vila, na Viver Feliz, na Casa do Caminho, né? No CASE, que é um projeto social também angariado pelo município, Centro de Referência e Atendimento Socioinfantil, que atende hoje cerca de 65 crianças em situação de vulnerabilidade e suas famílias. Então, esse vai ser o nosso público nesse projeto.
Eu acho que eu já falei demais, né, Ivan? Então tá. Eu falei muito das instituições que acolhem principalmente as crianças e adolescentes, né? A gente também não pode esquecer da parceria que a gente tem hoje, muito sólida, com o nosso asilo, né? É, é a única ILPI do município. Hoje a gente usa essa nomenclatura, tá, Ivan? ILPI, né? Instituição de Longa Permanência para Idosos. Justamente tentando derrubar esses paradigmas, né? Desconstruir aquela coisa que asilo é um estancamento de idosos, né? Ninguém mais quer, vamos colocar lá no asilo. Do asilo, o mês passado, um projeto que vai acontecer dentro da ILPI, que se chama Cuidar de Quem Cuida, porque mais do que nunca nós estamos percebendo que os nossos cuidadores também precisam de cuidados. Assim como nós estamos percebendo que nas instituições, nas OSCs que fazem parte do seio da Secretaria de Desenvolvimento Social, assim como os nossos setores, principalmente o CRAS e o CREAS, nós temos que voltar os nossos olhos para os nossos profissionais, que estão esgotados, desempenhar o seu papel e desempenhar bem esse papel, né? Outra coisa que tem chamado muito atenção nossa dentro da assistência social nos últimos anos são os questionamentos quanto ao morador em situação de rua. Eu acho que vocês já devem ter ouvido bastante, né? O que a gente precisa levar para a população na situação do morador em situação de rua primeiro, que é uma política pública da assistência social, né? Nós trabalhamos com proteção. O trabalho da assistência social é com proteção. E aí a gente divide a proteção em dois eixos, né? A proteção básica e a proteção social especial, né? Aonde se encontra o morador em situação de rua, aonde se encontra o idoso, aonde se encontra a criança ou adolescente institucionalizado ou com medida protetiva, para que esses vínculos sejam fortalecidos. Quando o morador de rua, ele não aceita o trabalho, ele negligencia regras, porque nós também trabalhamos com regras, ele tem que ser tratado como um cidadão qualquer, passível de culpa, passível de punição, né? Ele tem o direito de ir e vir, com certeza, mas nós também temos o direito de ir e vir. E como qualquer cidadão, se eu sinto que eu sou negligenciado nesse direito, eu tenho instâncias para poder resolver esse tipo de problema, como a Polícia Militar, a Guarda, o Poder Judiciário. Isso garantir para eles essa rede de proteção não quer dizer que eles estejam alheios à lei que é comum a todo e qualquer cidadão. Isso acho que precisa ter bem claro. A outra questão é a questão da caridade. Tem para com o outro, mas a gente precisa entender também que toda vez que eu dou uma esmola, eu atrapalho o trabalho de uma rede. Toda vez que eu dou uma esmola, em vez de ajudar, eu estou beneficiando que ele continue na rua, que ele não tenha seus direitos assistidos, que ele tenha o acesso muito fácil e libertino à droga, ao vício, né? A própria violência que acontece na rua, porque a gente sabe que entre eles próprios é muito comum, né, a questão da violência. Então, é uma campanha que a gente começou ano passado, João, e assim, conto até com um grupo de vocês, né, para ajudar a gente na divulgação, que é a campanha de não doação de esmolas. Toda vez que eu dou esmola, eu tiro o direito do cidadão, tá? A minha fala, eu acho que basicamente é difícil até hoje, né?
o ano passado, em 2020, a gente teve uma média mensal de 750 atendimentos, né? De 750 cestas entregues mensalmente. Abril, maio, junho, julho. Agosto nós não fizemos a entrega, depois setembro, outubro, novembro. Retornamos agora, né? Semana passada, a gente já fez a aquisição. A prefeitura adquiriu 1.500 cestas que saíram em uma semana. Então, a previsão que a gente tinha era de 1.500 cestas para 2 meses, levando em consideração a média que nós tivemos até o final do ano. Então, nós ficamos bastante assustados, porque o número dobrou, né? E disse, o morador em situação de rua, ele é uma pauta dentro da assistência social, ele é uma política pública da assistência social, né? Quando nós criamos o abrigo, né, diante da pandemia, a gente até não acreditava que iria dar tão certo como deu, né? Porque às vezes as pessoas não têm conhecimento, acham que aquilo lá é só um pouso, banho, a comida, a alimentação, mas a gente tem todo um trabalho social que envolve essas pessoas e nós tivemos muitos casos positivos. A gente teve casos de moradores que voltaram para a família. Nós temos 2 moradores em situação de rua que hoje estão empregados aí em Santa Rita, trabalham em empresas de Santa Rita, né? Nós tivemos 2 moradores que foram acolhidos em ILPIs, né? Instituições de longa permanência. Nós tivemos 4 moradores que foram encaminhados para a recuperação de dependência química, porque sentiram essa vontade, são custeados pelo município. Então, a gente teve, sim, muitos avanços lá dentro. E a intenção é, sim, continuar. Seja com um serviço do município, do Poder Executivo, seja por meio da valorização de instituições que trabalham com esse tipo de público hoje, como é o caso da Casa Emanuel, por exemplo. Talvez seja o caso de fomentar. Então, assim, quando eu não quero fazer parte da sociedade, eu tenho que ser tratado como expurgo da sociedade, né? É polícia, é Ministério Público, é guarda municipal, né? Porque o serviço é ofertado, né? Eu tenho problema com o alcoolismo, então vamos procurar ajuda. A gente encaminha para o CAPS, a gente faz exame médico, a gente dá o remédio de abstinência, a gente propõe a internação, seja ela voluntária, seja ela numa clínica especializada. Então, as oportunidades estão aí para eles, né? Aqueles que não querem seguir é porque não estão de acordo com a lei. Então, com a lei, eles têm que ser tratados. Beleza, cara. Que eu achei muito interessante, não foi mais muito discutida, mas que me parece que tem muita liga com o que a Angélica falou das propostas da Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a questão da moeda virtual Tempo. João, o que você acha? É uma coisa, como eu falei, isso que o Zé Geraldo está falando é sobre o trabalho que a gente apresentou no Rectal. É uma maneira de criar uma moeda virtual baseada no tempo, em que os mendigos... Porque tempo é uma coisa, Angélica, que todo mundo tem igual. Você não pode falar que um cara é mais rico do que o outro em tempo. Sim. Então, se você der uma moeda de tempo, coisa que não é novidade, já existe no mundo, mas não na era do blockchain, que o Alberto manja tanto. Ou seja, nós temos ferramentas hoje para pegar ideias avançadas de antigamente para colocar isso em prática. Agora, é uma coisa que dá muito trabalho. Só um comentário também, eu acho que as tecnologias estão aí, né? A gente tem essa ideia de fazer uma moeda de tempo, ela vai se apoiar em alguma tecnologia. Então, a gente tem muita tecnologia hoje para criar, né, essas, vamos dizer, modificar culturas e criar mecanismos, né, sociais e transformação mesmo. E eu acho que a gente precisa, né, entender que
e conscientizar mais gente, talvez, de que esses desafios vão chegar cada vez mais fortes nesse sentido. Então, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela é solução, ela é problema, né? Então, assim, ao mesmo tempo que ela cria possibilidades de você transformar, ela causa um monte de problema, porque vamos supor que o desemprego vá a 50%, que não seria de todo fora de questão se a gente imaginar que a inteligência artificial faça a maior parte das coisas que a gente faz. Eu falei o ano passado, se hoje a gente tem 13 pessoas na rua, imagina quando se tiver 20, 30% de desemprego por causa de robótica e inteligência artificial para todo lado. Então, assim, hoje a gente começa a convencer as pessoas a usar a tecnologia para transformar, ou senão a gente vai ter um abismo cada vez maior, né? E aí eu só queria colocar uma coisa em cima. Eu, mais uma vez, só gostaria de agradecer o seu convite, viu? Fiquei muito lisonjeada e mais feliz com o que foi isso hoje. A hora passou rapidinho, né? Eu falo demais da conta.